Vamos a uma sequência de Filipenses capítulo 4, iniciamos já há alguns dias. Começamos falando ali, a partir do versículo 4, acerca de não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas que ao apresentar ao Senhor nossas petições básicas, específicas, e também as genéricas e maiores, todas elas, com gratidão, com alegria, o Senhor então Ele gera em nós a paz de Deus, e esta paz guarda o nosso coração. Também vimos que Paulo, então ele determina, ele ensina acerca de guardarmos a nossa mente, termos uma higiene mental, trazendo apenas aquilo que é virtuoso, aquilo que é bom e agradável, de tal forma que, imitando isto, ouvindo a palavra, o que Paulo fez e escreveu na sua palavra, nas suas cartas, então algo vai acontecer que é o Deus da paz, o próprio Senhor Jesus, está em união conosco. E vimos também que Paulo ele descobriu e aprendeu nessa vida, nessa luta, nas batalhas e vitórias, a depender totalmente do Senhor, estar contente, ser autossuficiente em Cristo, independente de circunstâncias, de relacionamentos e pessoas. Mas, mesmo assim, ele então agradece aos seus amigos, lá da cidade de Filipos, na Macedônia. É isso que vamos ler agora. Ele está aqui agradecendo, a partir do versículo 10, nós vamos ler a partir do 14, amém? Então, apesar de toda compreensão, maturidade que Paulo alcançou, ele diz aqui no versículo 14, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Olha que interessante. Leia comigo o versículo 15 bem forte. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, e vocês o enviaram. Não é, lê comigo 17, vamos lá? Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Olha que interessante que ele diz aqui, aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Leia bem forte, por favor. E o meu Deus, leia bem forte, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Amém? Quem crê nisso? Ao Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, maravilhoso, nós cremos na Tua palavra, queremos que ela é verdade, que cremos que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, a Tua palavra gera em nós o arrependimento, gera em nós a virtude, gera em nós a paz, a alegria, a justiça, que a Tua palavra ela é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser, gerando, ó Pai, a vida do Senhor, a luz do Evangelho, a verdade que liberta. E com essa expectativa, Senhor, em nós, Pai, nós consagramos esse momento, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós, de tal forma que nenhum de nós saia daqui da mesma forma que chegou, mas que sejamos todos transformados para louvor, para a glória e testemunho do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Aleluia. Então Paulo, depois de declarar que agora ele era um aftarques, como vimos domingo passado, alguém maduro a ponto de não precisar, para sua alegria e satisfação, de circunstâncias ou de relacionamentos, ele diz agora, mesmo assim, ele escrevendo aos filipenses, como já sabemos, uma carta de amizade, diferente de outras cartas que Paulo escreveu para corrigir erros doutrinários, para exortar, como por exemplo Gálatas, ou aos Coríntios, ou uma carta extremamente doutrinária como Romanos. Aqui é uma carta de amizade,
Ele está dizendo aqui aos seus amigos: mesmo assim, obrigado. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Aqueles homens e aquelas mulheres participaram com Paulo das aflições. E a aflição é uma característica do cristão. Anote aí, porque rimou até, né? Aflição é uma característica do cristão. A aflição, a turbulência, a tribulação, enfim, qualquer que seja a tradução, o fato é que essa característica ela está na caminhada de todo homem, de toda mulher que leva a Deus a sério. E não era diferente com os filipenses, não era diferente com Paulo. Essa palavra, ela aparece cerca de 45 vezes no texto bíblico. E ela tem conexão, olha só que interessante, aflição, presta atenção nisso. Ela está ligada com o verbo que significa esmagar, pressionar, apertar, que é, por exemplo, também dito lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Talvez você se lembre dessa passagem quando Jesus ele diz que existem duas portas. Quem lembra dessa passagem aqui? Existem duas portas, uma larga, sim ou não? Por onde a maioria entra, que é fácil passar, e essa porta larga, plateia no grego, larga, espaçosa. Cuidado se você gosta de plateia, ela leva à perdição. Mas Jesus diz algo, lá no Sermão do Monte, no versículo 14, que existe a porta estreita, apertada. Como eu disse, é o mesmo verbo que se refere aqui, no caso, ao substantivo aflição. Essa porta apertada, ela leva à salvação, leva à comunhão com o Senhor. Colocaram aí, né? Olha, a porta estreita e o caminho difícil. Diga assim comigo, difícil. Essa porta e esse caminho levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Olha só, poucas pessoas encontram esse caminho. Por quê? Porque poucos entendem que a caminhada cristã, ela envolve aflição. E quem que vai nos dizer isso? Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Lá no capítulo 16 de João, versículo 33, Jesus é muito claro, muito direto e muito objetivo. João 16, 33. É interessante porque ali ele está falando do Consolador, está falando do Espírito Santo que será enviado. Ele fala sobre vencer o mundo, e lá no versículo 33 ele diz: eu digo isso, olha só, para que, por estarem unidos comigo, e essa expressão, olha só, unidos com Cristo, Paulo usa diversas vezes, inclusive em relação aos filipenses, estar unido com Cristo. E ele diz isso, Jesus, olha só, eu digo isso, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Amém? Paulo não ensinou como ter paz? Sim ou não? Ele diz: não fiquem ansiosos por nada. Antes, apresentem ao Senhor suas orações, suas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede qualquer compreensão, vai guardar os nossos corações. Quem lembra disso? Jesus está falando isso, lógico, Paulo estava ensinando o que Jesus ensinou para ele. Jesus diz: tenham paz, para que vocês tenham paz. E ele diz aqui, ó, no mundo vocês vão sofrer, ou, dependendo da versão, vocês terão aflições, ou tribulações. Porém, contudo, entretanto, ele declara: eu venci o mundo. Ele diz: tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? E se nós estamos unidos com Cristo, vencemos com Ele, sim ou não? Mas para vencer é preciso entender que a aflição ela faz parte, ela é comum à nossa caminhada. Esse aperto, esse esmagamento, essa pressão faz parte do nosso processo. Dois símbolos interessantes na Bíblia é o vinho e o azeite. O azeite representa o Espírito Santo, a unção, a capacitação do alto. E como que surge o azeite? Como é que surge o azeite? Na prensa, sim ou não? Sim ou não?
O azeite ele surge da moenda, da prensa. Ele tem que ser esmagado, pressionado, para que o melhor da azeitona gere o óleo da unção, o óleo que ilumina, o óleo que cura. E o vinho que representa, nos lembra, toda vez que participamos da ceia do Senhor, o sangue derramado na cruz. Como que surge o vinho? A uva passa por um processo do quê? De aflição, de esmagamento, de pressão, sim ou não? Paulo diz, mesmo assim, obrigado, porque vocês participaram comigo das minhas aflições. Ou seja, não participaram apenas de quando Paulo estava lá com eles pregando, trazendo uma mensagem, e ensinando, e ministrando, mas nos momentos difíceis, nas aflições, eles participaram com Paulo. Meu irmão, 2025 é um ano que está começando, não sabemos o que vai acontecer nele. Uns gostam de declarar, né? 2025, ano disso, ano daquilo. Quem somos nós para declarar o que é esse ano? Só Deus tem isto. Só Deus é o dono da verdade, amém? Mas independente do que vai acontecer, das aflições, das vitórias, das lutas, permita que o Senhor, através de situações, faça surgir na tua vida o azeite, que é a unção, o vinho, que é a alegria, sinal da aliança, da nova aliança. Quando você estiver sendo esmagado, pressionado, na aflição, lembre da porta estreita, do caminho difícil, lembre do azeite, do vinho, lembre que os filipenses participaram com Paulo nas suas aflições, amém? Olha que interessante, eu vou pegar aqui alguns textos para falar só sobre isso, antes de sairmos do versículo 14, porque é importante, porque sabem, amados, muitos estão hoje frustrados, no contexto de igreja, porque não entenderam isso, e aí vem a aflição, vem a dificuldade, e como está lá em Mateus 7, Jesus diz, aquele que ouve a palavra e a pratica, é como um sábio que constrói sobre a rocha, porque vindo a aflição, e ela vem, a casa permanece intacta, mas o tolo ele ouve a palavra e não a pratica, é como aquele que põe uma casa em cima da areia, rapidamente, vindo o vento, a chuva, a enxurrada, ela desmorona, e muitos não dão glória a Deus, não se alegram, como Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo alegre-se, por quê? Porque estão passando por aflições, mas a aflição faz parte do nosso processo, do nosso relacionamento com Cristo Jesus, é sinal que Deus está cuidando de nós, conforme está lá em Provérbios, e o autor aos Hebreus, repete, dizendo, olha, se você está passando por uma situação, está sendo corrigido, é porque o Pai cuida de vocês, porque Deus é como um Pai que cuida de nós, então não se espante, fala para o teu irmão, não se espante, não fique apavorado, muitos se escandalizam com as aflições, e desistem no meio do caminho, mas elas fazem parte, ninguém amadurece sem aflição, ninguém descobre a unção de Deus sem aflição, ninguém descobre a alegria do Senhor sem aflição, sem ser pressionado, esmagado, apertado. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, isso não é o ensino de amar ou gostar do sofrimento, é a verdade da palavra de Deus que nos ensina a entender o processo pelo qual nós passamos, se o nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus, aprove a Deus moê-lo, como escreveu o profeta, se ele passou por tudo aquilo, que dirá de nós? Será que somos melhor do que ele? Logicamente que ele passou por todo esse processo em nosso lugar, para a nossa salvação e perdão de pecados, mas no nosso amadurecimento, no nosso crescimento, não é diferente. Olha só, versículo 1 do capítulo 5, agora que fomos aceitos por Deus, quem aqui crê que foi aceito por Deus? Amém? Então dá um glória a Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz, olha a palavra-chave, shalom, né? Jesus falou de shalom, Paulo fala de shalom, agora de novo shalom, temos shalom com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça,
e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Leia comigo o 3, por favor. E também nos alegramos nos sofrimentos. Opa, peraí. Você entendeu isso aí? A palavra é a mesma. Lá está aflição, aqui está sofrimento, mas é a mesma palavra traduzida. Vamos ler de novo o 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Você percebe que quando somos pressionados, algo acontece. Se nós permitirmos, nós amadurecemos e surge a paciência. Aquela paciência que levou Daniel a orar 21 dias, até receber a resposta do Senhor. Aquela paciência que manteve Moisés 40 anos no deserto com aquele povo murmurento. Quantos desistem por falta de paciência? Mesmo assim, obrigado por participarem comigo das aflições. Olha que interessante o capítulo 8 de Romanos, com certeza você já deve ter lido, ouvido. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28, eu vou ler um versículo aqui, e vou pedir para você ler junto comigo de forma alternada, amém? A partir do 28, nós vamos até o final desse capítulo. Perceba essa riqueza que Paulo deixou registrada aqui pelo Espírito Santo. Olha só, pois sabemos, glória a Deus, que todas as coisas trabalham juntas, aleluia, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Quem crê, diga amém. Então leia o 29 bem forte. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Olha a pergunta de Paulo agora. Diante de toda essa bênção, diante de toda essa maravilha da graça de Deus, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem crê? Quem poderá nos vencer? Pergunta retórica, né? Quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Leia bem forte. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós, aleluia. Quem pede por nós? Jesus, Ele pede por nós, sim ou não? Leia o 35 bem forte. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Sim ou não? Será que as aflições, a palavra aqui é a mesma, traduzida por sofrimento. Será que os sofrimentos podem nos separar do amor de Cristo? Sim ou não? E as dificuldades? E a perseguição? E a fome? E a pobreza? E o perigo? E a morte? Nada, amém? Diga nada. Ao 36, como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Leia bem forte. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, aleluia. Pois eu tenho a certeza, o Espírito Santo quer gerar essa certeza no teu coração nessa noite. Eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, Rei da Glória? Amém? Aleluia! Os sofrimentos não podem nos separar do amor de Deus. Mas por que o sofrimento tem separado tantas pessoas? Porque não entenderam o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus disse: tenham coragem,
Eu venci o mundo. No mundo passaremos por aflições. Os filipenses entenderam isso e não se escandalizaram com Paulo estar preso. Não se escandalizaram pelas dificuldades de Paulo, participaram junto com ele. Não voltaram atrás, participaram com ele. Não apenas entenda a aflição, mas passe por ela, dando glória a Deus, exaltando o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Olha só, mais 2 textos, ainda, acerca dessa questão. Lá em Tiago, capítulo 1, também texto bem conhecido. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha só, a mesma língua, a mesma fé, o mesmo Espírito Santo ministrando, através de Jesus e seus apóstolos, seus profetas. Diz aqui versículo 2: meus irmãos, sintam-se felizes. Parece Paulo falando aos filipenses, né? Alegrem-se no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se no Senhor. Aqui Tiago diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de faz parte. Fala para o teu irmão, faz parte, meu irmão. Faz parte. Não é o diabo que está vencendo, não é o diabo que está fazendo alguma coisa, não. Faz parte. Ele pode até tentar se levantar, mas a aflição ela serve para nosso amadurecimento. Versículo 3: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Amém? Versículo 4: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém? Não permaneça, não fique, não aceite estar desanimado ou estranhar a provação. Ela faz parte da nossa vida, amados, mas o Senhor é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é conosco. Para encerrar esse ponto aqui, abra comigo lá no último livro da Bíblia, na Revelação, no Apocalipse. Olha que interessante. Vamos entender aqui, de fato é uma marca, é uma característica do povo de Deus. Versículo 9 diz, aqui João está tendo uma visão, boa parte do Apocalipse é uma visão, se não todo ele, do apóstolo João, revelação do Senhor Jesus Cristo está ele, no versículo 9, diz assim, depois disso, 7, 9, depois disso olhei e vi uma multidão tão grande, que ninguém podia contar, eram de todas as nações, tribos, raças e línguas, estavam de pé, olha só, diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto, do nosso Deus, que está sentado no trono, e do cordeiro, vem a nossa salvação, amém? Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, amém, ao nosso Deus, pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força, amém. Um dos líderes me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? De onde veio aquela multidão? Quem são aquela multidão? Quem é aquela multidão? João respondeu, não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, olha só, leia comigo bem forte. Estes, vamos lá? Estes são os que atravessaram, são os salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas, amém? Elas passaram por quê? A grande perseguição, ou dependendo da versão, a grande tribulação, ou a grande aflição, é a mesma palavra, só que agora com o adjetivo grande, grande aflição. Mas passaram, como que eles passaram, amados? Como diz aqui, fala comigo assim, sãos, como que eles passaram? Sãos e salvos.
está tudo sob controle, amém? Se você crê nisso, eles passaram sãos e salvos. Não passaram por pouco. Nossa, ufa, né? Olha, João, esses aqui são aqueles, olha, quase que não passa. Meu Deus, né? Olha, misericórdia. Olha, quase que não deu para eles passarem. Uns até ficaram no meio do caminho. Não, eles passaram sãos e salvos. A grande tribulação, a grande aflição, e por isso que eles estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Amém? Paulo escreveu aos Filipenses, mesmo assim: obrigado, meus amigos, porque vocês participaram comigo das minhas aflições. Aleluia, versículo 14, voltando lá para o capítulo 4. E agora é interessante que Paulo, ele, do versículo 15 ao 17, ou melhor, do 15 ao 18, ele vai usar aqui uma metáfora para se referir a esse relacionamento deles, porque eles participavam, eles tinham comunhão com Paulo. Olha que interessante, eu vou pegar aqui alguns textos de Filipenses. No versículo 1:5, diz o texto aqui, olha só, versículo 4 do capítulo 1: e todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês, olha só, como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Eles ajudaram Paulo. Versículo 7 vai dizer: vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Eles participavam, eles tinham comunhão. Quem já ouviu aqui a palavra koinonia? Koinonia significa comunhão. A palavra koinonia e algumas parecidas estão aqui nesse contexto da comunhão, dessa sociedade, dessa participação dos filipenses para com Paulo. Olha só que interessante o versículo 29 aqui do capítulo 1 ainda. Pois ele tem dado, falando de Deus, né? Pois ele, Deus, tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também, olha só, sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Havia uma luta, uma participação, uma dificuldade, mas eles participaram com Paulo. Provérbios 17 vai dizer o seguinte: que o amigo, ele ama em todo o tempo. Amém? E na angústia, na aflição, nasce o irmão. É na angústia, é na aflição que nasce o irmão, o verdadeiro amigo. Esses homens e mulheres participaram com Paulo desde o início que ele começou a pregar, conforme ele já disse, e vai falar de novo aqui no capítulo 4. Olha que interessante aqui, no 15 do capítulo 4, dessa parceria na aflição pelo Evangelho. Olha só: vocês filipenses, e aqui ele dá uma ênfase muito grande, porque ele diz aqui, vocês, ele usa o vocês para enfatizar, aí usa o vocativo filipenses, vocês filipenses, ele vai dizer que sabem muito bem, olha só, está trazendo a memória deles, vocês filipenses sabem muito bem, que quando eu saí da província da Macedônia, que era a região onde ficava Filipos, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. A única que ajudou Paulo. Vocês foram os únicos que participaram. Novamente aqui, koinonia, né? A ideia, né? De participar dos meus lucros. É que ele usa essa metáfora, né? Dos meus lucros e dos meus prejuízos. Sabe, amados? Que a amizade verdadeira, o Evangelho verdadeiro, é para os momentos de lucro e de prejuízo. Amém? Assim como o casamento, a união do casamento, que o Paulo descreve lá em Efésios como um mistério, é para os momentos de lucro
e de prejuízo. Amém? A nossa caminhada, ela passa por momentos de lucro e momentos de prejuízo. Sim ou não? E eles passaram e foram, olha que interessante, foi a única igreja. E não só isso, o versículo seguinte vai dizer: em Tessalônica, e Tessalônica era uma cidade maior, mais próspera do que Filipos. Mais de uma vez, diga comigo, mais de uma vez, precisei de auxílio e vocês o enviaram. Talvez você não conheça o que a teologia chama de corpus paulino, ou seja, os escritos de Paulo, as cartas todas dele. Mas quando nós lemos as cartas e nos familiarizamos com os escritos de Paulo, nós vamos perceber uma característica dele. Ele era um homem que não gostava, ele não se sentia à vontade com a questão de dinheiro. Ele escreve muito sobre isso aos Coríntios, por exemplo. Já naquela época tinha muito picareta, amados, assim como tem hoje. Muito camarada que gosta da plata, né? Da La Plata, né? Gosta do dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, a Bíblia já diz. Desde aquele tempo já existiam pregadores itinerantes, mágicos, e todo tipo de gente. E Paulo, ele fazia questão de se separar desse contexto, ainda que ele escrevesse e explicasse acerca dos princípios da contribuição, do auxílio. Ele vai dizer, por exemplo, escrevendo nas cartas pastorais, que o pastor que se esmera no ensino da palavra é digno de duplos honorários. Mas a questão é que ele fazia tendas para se manter, para não precisar. E ele escreve isso aos Coríntios de forma bem clara. Fala: olha, para não precisar, para vocês não falarem que ainda que eu tenho direito, para vocês não falarem que estão me ajudando da forma errada. Mas com os filipenses eram diferentes. Por quê? Fala para o teu irmão assim: eles eram amigos. Eles eram amigos. Não tinha essa coisa. Havia confiança entre eles. E Paulo, por isso que Paulo ele vai dizer antes, né? Olha, eu aprendi a viver na necessidade, na abundância, na falta, na fome, na fartura. Eu aprendi. Isso aí não é problema mais para mim. Mas mesmo assim, obrigado porque vocês participaram, porque isso demonstra o amor, o cuidado de vocês e a preocupação de vocês para comigo e para com o Evangelho. Que era o mais importante para Paulo, é o Evangelho. E eles ajudaram. Olha só, entre Tessalônica e Filipos havia cerca de 145 quilômetros. E como é que se ia naquela época lá? Era difícil, né? O ônibus passava uma vez só por semana. Como é que se ia naquela época? Mais de uma vez enviaram irmãos para ajudar Paulo. 145 km no pé, ou na melhor das hipóteses, montado em algum animal, mochila nas costas, né? Um atrás do outro. Afinal não anda sozinho, né? Ele diz: em Tessalônica, mais de uma vez, diga comigo, glória a Deus, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Aleluia. Ele vai explicar no versículo 17: nós somos amigos. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, olha só, de novo ele vai usar essa metáfora, né, mercantil. Pelo contrário, eu quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. O desejo de Paulo era que aquele povo crescesse. Olha só o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 25. Ele fala, olha que interessante aqui. E como estou certo, versículo 25, e como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. O desejo de Paulo era que eles progredissem. No versículo 6 ele vai declarar com fé, olha só: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Essa era a expectativa. E aquele povo estava crescendo, estava amadurecendo, a ponto deles serem os únicos. E não é porque eram ricos não. Conforme ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele vai falar, criticando
a mesquinhez dos coríntios, ele vai falar: olha, só os irmãos da Macedônia, apesar da pobreza e da dificuldade deles, só os irmãos da Macedônia ajudaram. E sabe, amados, como a gente aprende no curso de finanças, o assunto dinheiro, ele incomoda, sabe por quê? Porque o coração de muitos está no bolso. O coração está no bolso, não está em Cristo Jesus. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Jesus já nos ensinou isso. Abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Versículo 19. Aqui no Sermão do Monte, Jesus está dizendo, ensinando várias verdades profundas. E poucas verdades são mais profundas e mexem tanto com o ser humano do que as verdades relacionadas com o dinheiro. Não me recordo agora qual dos antigos escreveu que o de Satanás, ele tem três, é uma metáfora, né? Satanás tem 3 cães de caça para derrubar os homens e mulheres de Deus. Sabe quais são os 3 cães de caça de Satanás? O orgulho, o sexo e o dinheiro. E pega. E como pega? E Jesus diz aqui no versículo 19 do capítulo 6: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Onde que devemos ajuntar riquezas? Olha interessante, a gente pode juntar riquezas no céu. Não como, alguns picaretas já ludibriaram aí, alguns gananciosos. Porque o ganancioso, ele é ludibriado pela própria ganância. A gente percebe isso nos golpes. Muitos caem em golpes, se não todos, a grande maioria, porque o golpista, ele pega na ganância da pessoa. Muitos gananciosos então foram enganados: não vou pôr um tijolinho no céu, Mas não é disso que Jesus está falando. Pelo contrário, versículo 20: ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Lê o 21 bem forte, vamos lá? Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Onde estava o coração dos filipenses? Onde estava o coração dos filipenses? E mais importante ainda, onde está o nosso coração? Aqueles homens e mulheres investiram no reino, no evangelho, em Paulo. Epafrodito, que foi quem levou a última ajuda, que inclusive trouxe essa carta para os filipenses, ele é elogiado por Paulo, porque ele adoeceu na viagem, quase morreu. Inclusive é o maior elogio que Paulo tece a alguém, registrado aqui, registrado na Bíblia, é esse homem, Epafrodito. Fica aí a dica para quem está aguardando o menino, para quem ainda vai ter filho: Epafrodito, um nome top, ok? Epafroditinho, vem cá, Epafroditinho, Fica aí para os rapazes aí que vão casar ainda, vão ter filho, Epafrodito, tá? Um homem de Deus. Paulo diz que é um exemplo para nós. Quase morreu fazendo a obra, mas eles participaram dos lucros, dos prejuízos. E o desejo de Paulo é justamente que tudo isso seja revertido para quem? Para eles mesmos. Nessa sociedade entre Paulo, os filipenses e Cristo. O cordão de 3 dobras, conforme está lá em Eclesiastes, Cordão de 3 dobras não se arrebenta. A gente usa muito para casamento, mas ali não está falando especificamente de casamento, está falando de amizade, de relacionamento. Pode ser para o casal, mas pode ser para amigos. Cordão de 3 dobras. Se 2 estão juntos, um ajuda o outro, mas aí ele fala de 3 dobras, que é Cristo, que é Deus. Aqui havia uma comunhão, uma sociedade, uma participação entre Cristo
Paulo e os filipenses. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E sabe, amados, e por que tudo isso? Olha que interessante, olha o versículo 18. Vamos entender agora um princípio bíblico. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram. Novamente ele usa a metáfora mercantil aqui. E que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, grave bem isso, tenho tudo o que preciso. Especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram. Leia bem forte, por favor. Agora, essa frase aqui, vamos lá? As quais, vamos lá bem forte. As quais são como um perfume. Ah não, misericórdia, 2025 não vai ficar bom assim não. Cadê a Bíblia de vocês? Abre aí, vamos lá, capítulo 4, versículo, vamos lá. Abriram a Bíblia aí, pegou a Bíblia? Vamos lá? Amém? Vamos lá, me ajuda aí. Nem começou o ano, já estão cansados assim, misericórdia. Me ajuda nas minhas aflições aí, por favor. Participa comigo nas aflições, por favor, vamos lá. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, quem achou aí, diga amém. Ó, estamos no versículo 18, eu vou ler de novo. Então diz assim, ó: aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram. As quais, vamos lá, leia comigo por favor, bem forte. As quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Olha que coisa, espera aí. As coisas foram enviadas para quem? Para quem? Para Paulo, sim ou não? Mas Paulo está dizendo para os filipenses que essas coisas, as quais, olha só, são como um perfume suave oferecido a Deus. Isso aqui é uma linguagem técnica da adoração, do louvor lá do Antigo Testamento. Quando se queimava o sacrifício e tinha um aroma suave ao Senhor, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Se você lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vai falar que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos permitir que o Espírito Santo renove a nossa mente, e devemos apresentar nosso corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional, amém? É a mesma coisa aqui. Então aquilo que foi enviado lá para Paulo, sei lá, um sabonete, marmita, roupa, não sei o que mandaram para Paulo, dinheiro, alguma coisa mandaram para ele. E ele está falando, essas coisas são para Deus, algo agradável, algo que agrada o Senhor, um sacrifício que Ele aceita, é um sacrifício que lhe agrada. O princípio aqui é, o destinatário final, daquilo que nós entregamos, é Deus. Quem crê nisso? Por isso que a nossa carne, ela arde, ela queima, ela fica agoniada quando a gente toca no assunto de dinheiro, de contribuir. Porque a nossa carne maligna, ela sabe que nós estamos louvando e adorando a Deus quando nós entregamos. Olha que interessante, vamos abrir lá em Mateus capítulo 25. Paulo está ensinando um princípio que Jesus já ensinou. Mateus capítulo 25. Versículo 31. Aqui está falando de um contexto escatológico, de uma profecia, um contexto onde Jesus está falando das últimas coisas, fala da parábola das virgens, fala do dia e da hora que Ele voltará, e agora Ele traz algo sobre o juízo final. Olha que interessante, sobre o juízo final, versículo 31. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, Ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e Ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Olha só que interessante, Ele porá os bons à sua direita, e os outros à esquerda. Olha que interessante, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, o que ele vai falar? Olha só: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Olha só, leia comigo o 35.
Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Onde Paulo estava quando escreveu os Filipenses? Onde? Na cadeia. Olha só. 37. Então os bons perguntarão. Olha que interessante. Senhor, quando foi isso? Quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Não lembro. Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês, olha só o princípio que os filipenses aprenderam. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. De alguma forma, o destinatário final é Deus. Fala assim: o destinatário final é Deus. Aí ele continua para falar para as cabras agora, para os bodes. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: cuidado com a esquerda. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Olha só. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Olha que interessante. Não mataram, não roubaram, não adulteraram. Sim ou não? Sim ou não? Olha só, mas parece que essa fórmula aí sozinha não funciona, né? 44. Então eles perguntarão: Senhor, peraí, tem algum equívoco? Não é bem assim não, Senhor. Quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? Não tem isso não, Senhor. O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Leia o 46, por favor. E Jesus, vamos lá? E Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Glória a Deus pelo aleluia. Você pode dar um aleluia também? Você percebe, amados, por que o diabo, por que a nossa carne quer nos deixar preso aqui, ó, no bolso, no nosso mundinho, na nossa mesmice? Aqueles homens e mulheres participaram com Paulo, e a questão não é dinheiro. Ele está falando: não estou falando isso por causa de dinheiro, porque ele aprendeu a viver sem. E amados, é triste quando a gente vê pessoas do púlpito apelando para oferta, para dinheiro, porque a obra de Deus precisa. Amados, eu vou falar um negócio bem sério para vocês. A obra de Deus não precisa. Se a obra é de Deus, não precisa. É uma coisa lógica. Nós temos o privilégio de, com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque tudo é dele. A Bíblia diz que tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. Ele nos dá o privilégio de administrar. E uns administram bem, outros administram mal. Mas Ele nos dá o privilégio de administrar. E nós, às vezes, retemos, seguramos. Ele nos dá o privilégio de contribuir com pessoas, com propósitos, com objetivos. Nós sabemos que durante um bom tempo a ajuda dos filipenses não chegou para Paulo. Por isso que ele vai dizer antes, né, nós lemos lá no versículo 10, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer isso porque deixaram de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade. Lógico, 145 quilômetros de distância, eles passavam por luta e dificuldade também, mas não é porque eles não ajudaram que Paulo ficou em maus lençóis, porque o Senhor estava com Paulo, sim ou não? E se eles não tivessem ajudado, de alguma forma surgiria, porque os tessalonicenses não ajudaram, os colossenses não ajudaram, os efésios não ajudaram.
E aí ele vai dizer, olha só, que Deus é o destinatário, isso é como algo suave, agradável a Deus. Leia o 19, por favor, 4:19, bem forte, vamos lá, olha só. E o meu Deus, olha só, e o meu Deus, olha a ênfase de Paulo, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, olha só, lhe dará tudo o que vocês precisam. Olha só, no versículo 18 ele diz, tenho tudo o que preciso, porque vocês enviaram. Mas não fica assim não, a bênção é maior ainda. Eu digo que para vocês, o meu Deus dará tudo o que é preciso, olha só, e de que forma? Com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus. Eles enviaram marmita para Paulo, enviaram roupa para Paulo, enviaram, sei lá, remédio para Paulo, e agora vão receber o quê? As gloriosas riquezas que eles têm, aliás, que eles podem receber por meio de Cristo Jesus. Quem está entendendo? É o melhor investimento, sim ou não? Sim ou não? Na glória, por meio de Cristo Jesus. É tão fantástico isso, amados, quando nós entendemos essa verdade, essa recompensa, e tudo isso porque eles enviaram auxílio material para Paulo. O desejo do Senhor, amados, é que cada um de nós seja um participante nas aflições. E sabe que muitos nas aflições se isolam. E esse é o desejo de Satanás. Se você está passando por aflição, não fique isolado. Peça ajuda. E você que sabe disso, ajude, participe. Conforme a Bíblia diz, devemos rir com aqueles que estão rindo e chorar com os que estão chorando. Sermos participantes, investirmos no reino de Deus, investirmos no propósito do Senhor. Epafrodito investiu a sua vida indo até lá, até Paulo, e quase morreu. Por mais de uma vez eles foram e viajaram, enviaram pessoas para chegar até Paulo. Satanás quer que a gente fique no nosso mundinho, nos nossos planinhos, nas nossas ideiazinhas, fechados, sem participar dos lucros, das perdas, sem entender o propósito. Sabe, amados, que dessa forma nós nunca vamos amadurecer. Vamos ficar presos no nosso mundinho, muitos presos no bolso, no mamão. Conforme Jesus diz, não é possível servir a Deus e as riquezas. E é tão interessante, porque no 19 ele diz, e o meu Deus, mas no 20 ele diz, ao Deus e Pai, ou dependendo da versão aí de forma mais correta, ao nosso Deus, que é o que está escrito no original, ao nosso Deus. Então ele sai de meu Deus para nosso Deus, porque eles eram participantes. Eles eram sócios. Pergunta para o teu irmão aí, quer ser meu sócio? Pergunta para ele, você quer ser meu sócio? Quer ser meu sócio? Será? Porque o sócio, ele reparte os lucros, amém? Mas os prejuízos também, sim ou não? E nesse mundo que nós vivemos, individualista, esse mundo pós-moderno, pós-cristão, ele quer que a gente viva, ele nos ensina a viver de forma independente. Paulo, ele aprendeu, presta atenção, Aftarquis, ele aprendeu a ser autossuficiente, mas não um sujeito isolado, independente. Ele estava ali com Timóteo, em outras oportunidades com Tíquico, em outras com Epafrodito, com Silas. Não estava sozinho, isolado. Que 2025 seja um ano onde cada um de nós participe do Evangelho,
participe da verdade, participe desse privilégio. Quem quer participar desse investimento aí? Amém? Então, a primeira coisa é, onde está o seu investimento hoje? Porque hoje é a oportunidade de nós mudarmos, passarmos a investir no que interessa, investir a nossa oração, nosso tempo, nossos planos, nosso dinheiro que não é nosso, nossa força, nosso trabalho, no que interessa, no que é eterno, nas riquezas do céu, enviando ajuda para aqueles que precisam. Nós já falamos aqui de missões, queremos fortalecer isso, investir naqueles que estão levando a palavra de Deus. Eu quero orar contigo nessa noite, para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo direcione cada um de nós aqui para o investimento correto, genuíno, que está no coração de Deus. Se você quiser orar comigo, se coloque em pé, se você pode fazê-lo. Sabe, amados, início de ano é um período de tantos sonhos, tantos planos. Eu tenho absoluta certeza que todos aqui fizeram planos, têm objetivos para 2025, sim ou não? Sim ou não? Agora a pergunta: quais desses planos, quais dessas metas, quais desses objetivos incluíram Jesus e o Evangelho? O reino de Deus. Eu não estou falando de vir trazer oferta aqui não, tá, amados? Tá? Se o diabo já colocou isso na tua mente e está te fechando, não é disso que eu estou falando não. É de investir mesmo no reino de Deus, a tua vida, no teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, participar com Ele, porque é o que Paulo vai dizer, lá no início dos Filipenses, ele vai dizer, olha que interessante, que o desejo dele, versículo 3, o desejo dele era participar, olha só, 3, versículo 10, o desejo de Paulo: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Olha só, quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Desejo de participar com Cristo Jesus. Se você deseja isso para a tua vida, uma virada de chave, sair dessa coisa medíocre, sabe, amados? De ficar juntando nesse mundo aqui metas e coisas que não, se a economia muda, perde tudo. Se muda o governo, vai por água abaixo. Isso é muito pouco. Mas investimos no que é eterno. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, se você quer isso, diga isso ao Senhor nessa noite. Pai, eu oro, nós oramos, Deus, gratos pela tua verdade, a tua palavra. Pai, aqueles homens e mulheres lá da cidade de Filipos, lá na Macedônia, ó Pai, homens que, se não fosse a tua graça, nunca conheceriam a salvação, não eram judeus, não conheciam os profetas, não conheciam a lei, não conheciam o único Deus, mas através da tua graça foram alcançados, assim como nós fomos alcançados. Aqueles homens e mulheres aprenderam, ó Pai, a participar, aprenderam a participar dos lucros, das vitórias, das bênçãos e também das aflições, dos prejuízos. E aprenderam, ó Pai, que todo investimento tem como destinatário o Senhor Deus Todo-Poderoso, que apesar de ser dono de todo ouro, toda prata, de tudo que existe nos céus e na terra, o Senhor com tanta bondade nos permite participar, como aquele pai que deixa o filho ajudar quando está trabalhando, como aquele pai que deixa o filho ajudar a lavar o carro, limpar a calçada, e a criança fica toda contente porque está ajudando o pai. Assim o Senhor nos deixa ajudar na tua obra, Pai. E muitas vezes nós, com dureza de coração,
com mesquinhez, ficamos apegados, ó Pai, a dinheiro, a bens, a pessoas, a situações. Juntamos de tal forma que a ferrugem leva embora, a traça leva embora, a economia leva embora, o ladrão leva embora, ao invés de ajuntar no céu. De tal forma que a riqueza, a gloriosa riqueza do Senhor realmente supra nossas necessidades. E não necessidades materiais, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor traz sol para todos, sombra para todos. Mas estamos falando de coisas maiores, ó Pai. Estamos falando da paz, da alegria, da justiça. Estamos falando, ó Pai, da salvação, da comunhão contigo, da satisfação em te conhecer, do que livra da morte, do que livra da depressão, do que livra da angústia, do que livra da ansiedade. Essa maravilha que é te conhecer, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, o nosso Senhor. Nos comprometemos, ó Pai, nos dispomos nessa noite aqui a investir na Tua verdade, na Tua obra, no Teu Evangelho. Eu te convido a orar comigo em concordância, se você quiser. Diga: Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu oro com os meus irmãos em unidade, e nós te pedimos que sejamos um povo, uma comunidade que participa do Teu reino, do Teu Evangelho, da Tua verdade, que investe oração, tempo, trabalho, que se dedica ao Teu Evangelho, Senhor, pois nós cremos que este é um privilégio, participar da Tua verdade, participar do Teu reino, levando salvação e verdade para os que estão perdidos. Obrigado, Jesus. E nós te pedimos, guarda cada um de nós do isolamento, do egoísmo, da mesquinhez, do amor ao dinheiro. Guarda-nos, Senhor, para verdadeiramente servirmos a Ti, Jesus. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorá-lo.